Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação da palavra. Eu sou o irmão Daniel Arcanjos e é uma grande alegria poder continuar meditando junto com vocês e continuar na presença do Senhor junto com vocês. Que possamos então abrir nossos corações e permitir que mais uma vez, perseverantes, continuamente deixemos o Espírito Santo tomar conta de nós e assim que Ele nos ajude a ser cada vez mais guiados para bem meditarmos, bem contemplarmos as Santas Escrituras. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Amém. Hoje, meus irmãos e irmãs, quinta semana no tempo comum, quinta-feira, e hoje, dia de bem contemplarmos, dia de adorar o Senhor e dia de, obviamente, continuar meditando as Santas Escrituras, de mergulhar cada vez mais naquilo que o Senhor tem a nos dizer. Estamos aqui, então, continuando a quinta semana no tempo comum e permitindo que o Senhor venha falar conosco nessa preparação para a Quaresma. Na primeira leitura de hoje, primeiro livro de Reis, continuando nossas meditações no livro de Reis, capítulo 11, a partir do versículo 4. Quando Salomão ficou velho, suas mulheres desviaram o seu coração para outros deuses e seu coração já não pertencia inteiramente ao Senhor seu Deus, como foi do seu pai Davi. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Melcom, ídolo dos Amonitas. Ele fez o que desagrada ao Senhor e não lhe foi inteiramente fiel como seu pai Davi. Foi então que Salomão construiu um santuário para Camus, ídolo de Moabe, no monte que está de frente para Jerusalém, e para Melcom, ídolo dos Amonitas. Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Então o Senhor irritou-se contra Salomão, porque o seu coração tinha se desviado do Senhor, Deus de Israel, que lhe tinha aparecido 2 vezes, e lhe proibiu expressamente seguir a outros deuses. Mas ele não obedeceu à ordem do Senhor, e o Senhor disse a Salomão: já que procedeste assim, e não guardaste a minha aliança, nem as leis que te prescrevi, vou tirar-te o reino e dá-lo a um servo teu. Mas, por amor de teu pai Davi, não o farei durante a tua vida. É da mão de teu filho que o arrebatarei. Não te tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por consideração para com o meu servo Davi e para com Jerusalém que escolhi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial de hoje, Salmo 105, 106. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim. Lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim. Lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Felizes os que guardam seus preceitos e praticam a justiça em todo o tempo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim. Lembrai-vos, pelo amor que demonstrais ao vosso povo. Misturaram-se então com os pagãos e aprenderam seus costumes depravados. Aos ídolos pagãos prestaram culto, que se tornaram armadilha para eles. Pois imolaram até mesmo os próprios filhos, sacrificaram suas filhas aos demônios. Acendeu-se a ira de Deus contra seu povo, e o Senhor abominou a sua herança. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Avancemos então para o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós.
Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje está lá no capítulo 7, a partir do versículo 24. E naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio, e Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, que alegria poder partilhar com vocês. E, gente, hoje é algo, nossa, muito profundo, muito forte. Particularmente, achei muito forte a palavra que o Senhor nos deu, né? Nos confiou. E eu preciso dizer para vocês que é uma semana onde nós refletimos muito sobre a presença e a importância do meio feminino na vida cristã. Tivemos ali Santa Escolástica, né, a comemoração de Santa Escolástica, a memória de Santa Escolástica. Tivemos também ontem Nossa Senhora de Lourdes e hoje, de modo muito especial, muito particular, dia de adoração a Deus, quinta-feira. Nós temos então a oportunidade de olhar para o Senhor e dizer: tu és o meu Deus. Depois de ti não há outro. Além de ti não há outro. Tu és o meu Deus. Meu irmão, minha irmã, com que frequência você olha para o teu Senhor e você o adora? Com que frequência você vai até o sacrário? Eu falo isso com muita frequência, né? Com que frequência você vai até o sacrário? Com que frequência você vai encontrar com o teu Senhor? Com que frequência você fala para Deus que Ele é o teu Deus? Com que frequência você prova que Deus realmente é o Senhor da tua vida? Com que frequência você realmente fala e mostra para Jesus que Ele realmente é o Deus da tua vida? E isso é algo muito importante de se fazer, não apenas nas quintas-feiras, não apenas aos domingos, mas todo santo dia. Porque quando nós não adoramos e não revelamos, quando nós não professamos a nossa fé diariamente, nós estamos sendo hipócritas. Nós estamos sendo mentirosos. Nós não estamos sendo verdadeiros e Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se nós estamos sendo mentirosos, nós estamos mentindo contra o Espírito Santo, renegando o nosso próprio Senhor. Renegamos o Espírito Santo que habita em nós. Se nós renegarmos o Espírito Santo que habita em nós, nós estamos renegando a vida que o Espírito Santo nos dá diariamente. Ou seja, nós estamos buscando morrer, porque o salário do pecado é a morte. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a primeira leitura de hoje e o Evangelho de hoje nos apresenta uma figura, nos apresenta figuras que são muito importantes na vida e na caminhada cristã. Por mais que os Evangelhos e os Atos dos Apóstolos apresentem os apóstolos como os propagadores, os anunciadores que estiveram mais próximos de Jesus, isso não significa dizer que os homens são mais importantes do que as mulheres. Não. As mulheres também fazem parte da caminhada cristã e sem elas os homens podem perder a sensatez. Os homens podem se desvirtuar. E através delas também a fé pode ser desvirtuada. A fé pode ser confundida. Ou melhor, a cabeça de uma pessoa pode ser confundida. Você que é mãe de família, você que é tia, você que é madrinha, você que é religiosa, você tem a capacidade de influenciar diretamente na vida dos que estão ao seu redor através da sua fé. Você que é avó,
Você que tem uma responsabilidade espiritual e hierárquica ao redor, né? Nas pessoas ao seu redor, você tem uma responsabilidade e você é capaz sim de influenciar diretamente na fé e no cotidiano da realidade onde você está inserida. Você tem a capacidade de influenciar sim. Você tem autoridade espiritual de uma maneira que você nem consegue perceber. E eu não estou dizendo isso para você se engrandecer, não estou dizendo isso para que você ache que é maior do que outras pessoas. Não, eu estou dizendo isso porque se você não tiver a cabeça realmente centrada em Cristo, você pode acabar gerando situações complicadas. Se Deus de fato não for o teu Senhor, você pode confundir não apenas a si mesma, mas também toda uma casa. Como vai dizer Provérbios, que a mulher sensata, ela é capaz de edificar a própria casa. A mulher virtuosa, quem pode encontrar? É feliz quem a encontrar. Eis o grande ponto aqui, meus irmãos e irmãs. Nós estamos tendo a oportunidade de enxergar, tanto na primeira leitura quanto no Evangelho, a importância da figura feminina. E não à toa, Jesus quis vir ao mundo através de uma mulher. Deus quis vir ao mundo através de uma mulher. E na figura de Nossa Senhora, a mulher mais santa que já existiu, Jesus sabia que ele não iria ser desvirtuado. Jesus sabia que a missão dele jamais iria falhar, porque Nossa Senhora cumpriu plenamente a vontade de Deus e ela jamais se desvirtuou. Ela seguiu caminhando, mesmo depois que o seu filho subiu ao céu. Mesmo depois que Nossa Senhora ficou na terra, junto com os apóstolos, até o dia de Pentecostes no cenáculo, Nossa Senhora jamais deixou de rezar para o Senhor, seu Deus. De novo, por que eu estou dizendo tudo isso? Vamos até a primeira leitura, meus irmãos e irmãs. Na primeira leitura, Salomão acaba gerando um outro problema, diferente de Davi, mas ainda assim um problema. Davi foi adúltero. Ele não pecou contra Deus. Davi pecou contra si mesmo, manchando o próprio corpo, deixando de ser fiel a Deus. Eis a diferença. Salomão não. Salomão não manchou o próprio corpo, mas ele começou a permitir que a adoração a outros deuses fosse deixando de lado a oração e a adoração para com o Senhor Deus de Israel. E quando Deus deixa de ser o centro, meus irmãos e irmãs, aí é muito pior. Aí é muito pior. Eu já vou comentar sobre Salomão especialmente, mas eu quero que nós prestemos atenção numa coisa. Quem influencia Salomão diretamente são as mulheres que ele tinha. Quando aparecem mulheres, inclusive no plural, não é apenas uma questão de esposa, né? Concubinas, servas, mulheres próximas, íntimas de Salomão. Percebam como existe a capacidade de pecar através da intimidade que você dá, através da abertura que você dá para pessoas que não seguem a mesma forma de caminhada que você. Perceba como é cada vez mais forte o pecado à medida que você vai dando espaço para pessoas que não seguem a mesma fé. Sinal visível do jugo desigual, quando você tem um Deus e o seu cônjuge não tem o mesmo Deus. Se o teu Deus é o Deus de Israel, é o Deus de Jacó, é o Deus de Abraão, se o teu Deus é Jesus Cristo, então por que você está abrindo brecha e você está permitindo que pessoas que não seguem, que não vivem, que não realmente adoram a este Deus? Por que você está permitindo que pessoas que são de religiões diferentes estejam se aproximando da sua vida? De novo, principalmente você, mulher, você tem uma capacidade enorme, você tem a maior força de influência deste mundo. E se você influenciar de forma equivocada e insensata, um homem perde a razão. Um homem perde a razão. E eu digo isso para o seu marido, eu digo isso para o seu pai, eu digo isso dos seus filhos, eu digo isso de toda e qualquer pessoa, e não apenas do sexo masculino, toda e qualquer pessoa ao seu redor. Mãe, tia, madrinha, professora,
Você que está em um cargo de dignidade, você que é líder, chefe em algum lugar, você tem a capacidade de direcionar e liderar verdadeiramente, influenciar diretamente no acerto ou no erro. E o erro aqui é o pecado. Aquelas mulheres que estavam íntimas, próximas de Salomão, próximas do rei, elas influenciaram diretamente na queda da dignidade de Salomão. Não na queda do rei Salomão, porque Salomão morreu. Morreu sendo rei. Mas na queda da dignidade de Salomão. Salomão perdeu a dignidade aos olhos do Senhor. E o Salmo está mostrando isso. Eles começaram a se misturar. Eles começaram a perder aquela essência divina que vinha do Deus de Israel. O povo de Israel, por causa da abertura que Salomão estava dando para pessoas, para mulheres que não seguiam a mesma religião, Salomão começou a ser influenciado diretamente e assim ele começou a perder a sua dignidade perante Deus. Salomão deixou de adorar o Senhor. Inclusive o Senhor aparece para ele 2 vezes, faz o alerta para ele que ele se convertesse, para que ele parasse com isso urgentemente. Mesmo assim, ele não parou. Porque ele estava cego, meus irmãos e irmãs. Aqui eu quero falar de Salomão, destacar esse ponto. E agora eu falo isso para os homens. Você que é homem, você que pensa em casar, por exemplo, se a sua esposa, se a sua mulher, se a sua futura esposa não for realmente alguém em quem você possa confiar espiritualmente também, você não vai ter o suporte necessário e você vai ser influenciado à queda. Sua cabeça vai ser influenciada para um caminho desvirtuoso. Você vai ser influenciado para a queda. É por isso que é preciso saber escolher e também rezar para que Deus envie uma boa esposa, um bom marido. Especialmente aqui uma boa esposa, porque a figura feminina é muito forte nessa primeira leitura e também no Evangelho. Na primeira leitura nós vemos como as mulheres influenciaram diretamente Salomão ao ponto de Salomão deixar de ouvir Deus. Salomão deixou de ouvir o próprio Senhor para dar ouvidos a mulheres insensatas que cultuavam deuses diferentes. Salomão construiu altares para deuses completamente pagãos. E Deus, o Senhor, Javé, Deus de Israel, ele não é simplesmente ciumento no sentido de dizer que ele não quer que você adore outros deuses. Também, mas não só isso. É preciso entender o contexto aqui. Nós estamos falando de deuses pagãos, deuses que levavam a tradições cada vez mais absurdas. Existiam deuses naquela época de Salomão que mandavam matar. Os sacerdotes, as sacerdotisas diziam que era preciso matar as crianças, sacrificar pessoas, jogar os ossos debaixo das casas. Canibalismo, sacrifício humano, holocaustos humanos. Se parece ser algo absurdo matar um cordeiro, matar um boi, matar um pássaro, imagina só matar humanos como sacrifício para deuses pagãos. E é por isso que Javé, através de Abraão, através de Isaac, através de Jacó, através de toda aquela linhagem, para Israel, para os hebreus, Javé, Deus, o nosso Senhor, ele chega no Antigo Testamento e fala: eu sou um único Deus e eu sou um Deus ciumento, porque você está adorando ídolos. Ídolos pagãos que não são os verdadeiros deuses. E pior, eles exigem coisas que você não deveria dar. Eu dei a vida para cada um de vocês, vocês estão se matando por causa de ídolos que nem são verdadeiros deuses. Pior, vocês estão pecando, estão se manchando, estão se sujando e estão deixando de me ouvir. E Deus, para completar a meditação dessa primeira leitura, Deus é verdadeiramente fiel. Somente Jesus é completamente fiel, somente Deus é completamente fiel, porque nós vemos que Davi foi infiel, Saul foi infiel, Salomão, mais sábio de todos os homens, também foi infiel. Também foi infiel.
porque se permitiu abrir espaço, abrir brechas para a adoração de outros deuses. Somente Jesus é fiel verdadeiramente, meus irmãos e irmãs. E você segue adorando deuses, você segue dando espaço para vícios que não são verdadeiramente virtuosos. Você continua dando brecha para aquilo que te leva a pecar. E aqui nós temos então no Evangelho um exemplo de coração que realmente desejava a conversão e que teve fé, mesmo sendo pagã. Como uma mulher é capaz de transformar toda uma realidade. Como a figura feminina tem a influência, tem o poder direto de se aproximar de um rei e transformar toda uma realidade. Se na primeira leitura, no livro dos reis, a idolatria tomou conta daquele povo, aqui nos evangelhos, a adoração verdadeira surgiu através de uma mulher que nem sequer era judia. Ela era pagã. E ela confiou no poder de um homem que ela ouviu falar, ela nem conhecia quem era Jesus. Mas por causa do medo de perder a própria filha, ela corre até Jesus e ela faz algo que a maioria daquelas pessoas não estava fazendo. A maioria daquele povo não estava adorando o Senhor verdadeiramente, de todo o coração, né? Ela vai até o Senhor, ela vai até Jesus, se ajoelha, se joga aos pés dele e fala: Senhor, por favor, cura minha filha. Cura minha filha. E Jesus, que é fiel, que é amoroso, que é misericordioso, ele queria curar. Mas antes de qualquer coisa, ele também mostrou que é justo. Ele fala para aquela mulher: filha, eu não posso simplesmente tirar dos que estão dos filhos para dar aos cachorrinhos, não posso. Em outras palavras, eu não posso simplesmente deixar de entregar para os judeus, deixar de entregar para esses que me seguem e dar o meu poder, dar os meus milagres, meus prodígios para pagãos que nem sequer me adoram. Não posso deixar de dar para os filhos e entregar aos cachorrinhos. E ela diz: sim, Senhor, é verdade. Você está certo. Ela concorda. Sim, Senhor, é verdade. Mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos filhos. Mesmo aqueles que estão com o coração aberto, mas que não são do meio, eles podem usufruir do poder de Deus se realmente confiarem que o Senhor vai fazer. Se abrirem o coração suficiente para se converterem e para permitir que Deus faça. Você talvez não esteja caminhando com o Senhor como deveria caminhar. Abra o coração, se converta e busque o Senhor novamente. Se jogue aos pés de Jesus se for necessário. Aproveite que hoje é quinta-feira e vá buscar o Senhor. Vá adorar o Senhor. Você talvez não esteja adorando o Senhor como deveria. Você talvez não esteja seguindo a Deus como deveria. Você talvez não esteja nem olhando para o Senhor como deveria. Nem entra numa igreja faz tempo. Quantas e quantas pessoas que nós conhecemos que nem sequer pisam numa igreja faz tempo. Talvez você seja essa mulher. Talvez você seja esse homem que precisa urgentemente voltar para o teu Deus. Conhecer Jesus. Talvez você nem conheça Jesus. Te convido a correr até Jesus, se jogar aos pés dele e dizer: sim, Senhor. Sim, Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. E de modo muito particular, mulheres, façam isso também. Façam como essa mulher que se lançou aos pés de Jesus, sabendo de sua pequenez, sabendo de sua miséria, e disse: Senhor, eu creio. Mesmo sendo como um cachorrinho que come as migalhas que caem da mesa dos filhos, eu creio. Se eu tiver que receber somente as migalhas que o Senhor quiser lançar para mim, eu aceito. Se eu tiver que receber muito pouco de ti, eu aceito, porque o pouco contigo já é muito. Senhor, eu só preciso que o Senhor me ajude, só isso. Você, mulher, tem um poder imenso para influenciar toda uma realidade. Você, mulher, tem um poder imenso, uma influência imensa para mudar uma realidade inteira. Assim como aquelas mulheres fizeram no reino de Israel, diante de Salomão.
mas principalmente igual a essa mulher dos evangelhos, que conseguiu fazer com que Jesus expulsasse o demônio que tomava conta da filha dela. Você é capaz de expulsar demônios da sua casa pelo poder do nome de Jesus, se você realmente confiar e adorar no Senhor teu Deus. Por isso, peça isso, que possamos pedir isso hoje. Que Deus venha, nos ajude e tome conta de nós, para que toda a nossa realidade, para que toda a nossa vida, para que todo esse ambiente seja transformado, para que todo e qualquer tipo de ambiente, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos estudos, em qualquer lugar onde nós estejamos, seja transformado completamente. E assim nós possamos alcançar a salvação que vem do Senhor, unicamente do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor nos abençoe, nos guarde e nos faça verdadeiramente santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, compartilhe. Talvez você conheça muitas pessoas por aí que não pisam na igreja faz tempo. Compartilhe essa meditação com alguém. Envie para alguém que precisa escutar urgentemente, que talvez precise de uma palavra para relembrar a importância da oração, precisa urgentemente retornar para o Senhor e adorar o Senhor mais uma vez. Envie essa meditação para alguém. Compartilhe e faça parte desse movimento de evangelização. E até o próximo momento de meditação na palavra. Que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações.